Edgar morre assassinado no Timor. Olá, gente querida, eu estou aqui com o Marcelo Quintela, que é autor do livro Missão Salvar Crianças Bruxas, esse livro que está aqui nas minhas mãos. E nosso formato de programa agora é entrevista, e eu vou trazer aqui personagens desse livro que foram expedicionários à África, que vão trazer um pouco mais de informações inclusive atuais do que está acontecendo no campo. E, em primeiro lugar, para abrir esses blocos de entrevista, eu trouxe o autor do livro, que eu já queria dizer, Marcelo, que eu fiquei bastante impressionado com esses relatos e que me tocou bastante no que diz respeito à realidade que aqui no Brasil nós não conhecíamos até então. Eu não conhecia, não tinha absolutamente ideia nenhuma do que acontecia lá, e eu tenho já muitas perguntas para te fazer. E a primeira delas, que me chamou a atenção, foi que logo na dedicatória desse livro, a dedicação é feita a um missionário no Timor-Leste. Um livro que foi feito sobre uma missão à África. Por que a dedicatória foi feita para o missionário Aurélio, que estava no Timor-Leste? O Aurélio Edgar era um jovem brasileiro de Belo Horizonte que estava em Timor-Leste quando fez contato comigo pela primeira vez, Felipe, em meados de 2005. Ele, missionário de uma das maiores denominações evangélicas no Brasil, estava lá ensinando mais de 70 crianças numa escola que ele abriu, e alimentando, e instruindo, e protegendo no meio de um país que estava politicamente muito instável. Havia o clima de um golpe, e o Aurélio me escrevia porque lia o site do Caio e precisava de material e de literatura. Então ele começou a fazer alguns contatos por e-mail a partir de Dili, na capital do Timor-Leste, e nos contatos ele pedia material. Ele queria ler Sem Barganhas com Deus, queria ler nossas publicações, queria ler, ver, assistir. Ele falou que precisava se alimentar, estava muito sozinho, acompanhado da irmã dele, mas extremamente solitário. E comecei a enviar material para ele, literatura e vídeos, e quando ele tinha alguma conexão de internet, a gente se falava bastante. E o Aurélio começou a me chamar a atenção pela doçura de pessoa, pela intenção no coração, porque era um jovem solteiro na faixa dos seus 25 anos de idade, que, ao contrário de estar pensando em si próprio, tinha entregue completamente a vida para cuidar daquele povo e daquelas crianças. E quando eu via que a intenção dele era a mais pura e genuína, meu coração ficou enternurado pela vida dele de um jeito que nós começamos a falar acerca de muitos assuntos, e foi quando ele disse que ele quase passava fome, que a experiência dele era de muita dificuldade. Mas você falou que ele era sustentado por uma denominação... Sim, das denominações mais ricas do Brasil, mas que mandavam para lá pouco mais de R$200 por mês para o Aurélio viver. Quanto tempo ele estava lá? Ele já estava lá há uns 2 anos, mas um tempo curto, mas que foi suficiente para ele fazer trabalhos bem concretos de assistência humanitária às crianças. E o Aurélio começou a falar que estava muito complicado para ele ganhar tão pouco, e precisava trabalhar para poder ter sustento. Daí eu comecei também a fazer entre nós vaquinhas para mandar para lá, e poder então o Aurélio ter um adicional mensal naquilo que ele recebia. Mesmo sem nenhum vínculo formalizado? Nenhum vínculo. Aliás, depois o Aurélio queria um vínculo. Ele dizia: eu quero servir o Evangelho aqui amparado por vocês.
Sim. Porque a minha consciência caminha como a de vocês. É assim que eu entendo o Evangelho, a semelhança do que eu estou lendo no site. E de vez em quando ele me escrevia e eu falava assim: Aurélio, só saia fazendo. Você não precisa de nenhum vínculo institucional, porque nós mesmos não somos uma instituição propriamente dita. Claro. Mas a gente pode, você não precisa vestir nossa camisa para a gente te mandar dinheiro, recursos, material e amizade. E ele então agradecia tudo isso, mas tinha muita dificuldade de entender que isso fosse possível. Até que com a amizade ele foi compreendendo. Mas um dia ele teve um sonho. Ele sonhou que, uma passagem bíblica que dizia que os pais comiam uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotavam. A acidez da uva verde que deixava os dentes cariados. E ele disse que isso tinha a ver com ele ter se alimentado de coisas que não prestam, ou seja, pura religião. Claro. E que agora ele não queria mais isso para a vida dele. Mas que, por outro lado, ele tinha medo de nos frustrar ou decepcionar se ele viesse a estar com o caminho. E eu falei para ele assim: ó, moço, você não vai frustrar a gente nem decepcionar a gente, é só continuar fazendo o que você já está fazendo, só que agora com o coração mais leve e alegre, sem as cobranças e os pesos institucionais. E ele, desculpa te interromper, mas ele já missionário no Timor-Leste, e você está me falando que ele teve um encontro com o Evangelho verdadeiro e genuíno num campo missionário. Foi, no meio de uma guerra danada, ameaças de golpe. Ele me escreveu um dia que estou saindo da cidade, tenho que subir as montanhas porque o povo está fugindo e o povo está sem alimento e eu vou junto, levar alimento e remédio. E perdemos o contato por um tempo e eu estou chegando o dia em casa, todo cansado do consultório, passei pela sala, o Jornal Nacional estava dando a notícia: morre missionário brasileiro no Timor-Leste. Naquele mesmo segundo minha cabeça fez a ponte com a coincidência. Na mesma hora. Puxa, um missionário brasileiro no Timor-Leste, mesmo lugar onde está meu amigo Aurélio Edgar. Aí a Fátima Bernardes diz: o mineiro de 26 anos, Aurélio Edgar, morre assassinado no Timor. Aí meu coração derreteu. Chocante, né? Sentei na sala, no sofá, falei para minha mulher, falei: eu não acredito, mataram o Aurélio. Aí eu escrevi pro Caio na mesma hora, falando: Caio, nosso menino no Timor foi assassinado. Um pessoal, uns gangsters, uma turba parou o carro dele, tentou puxar a irmã pela janela. Ele saiu do carro para defender a irmã e uma adaga, enfiaram uma adaga no pescoço dele. A adaga entrou e saiu rápido, mas o suficiente para seccionar a artéria dele. O Aurélio foi sangrando, ele mesmo dirigindo o carro até o hospital e desfaleceu e faleceu à porta do hospital. E aí eu fiquei escrevendo para ele: Aurélio, sei que você não está mais aí, mas se alguém estiver aí, manda algum contato. Inclusive você relata esse e-mail na dedicatória. Sim, a dedicatória do livro são nossas últimas trocas de e-mails. Sim. Porque quando eu escrevi para o Caio, o Aurélio morreu, o Caio publicou o conjunto das nossas trocas de e-mail no site. E na tentativa de homenagear o moço. E a partir daí foi que eu tive um problema sério, que nunca revelei para ninguém, nunca contei, mas a verdade é que o corpo do Aurélio não era trasladado ao Brasil, demorou, foi para a Austrália, e toda hora na TV a mesma coisa, e o Itamaraty negociando o translado do corpo do jovem, e a gente vendo tudo aquilo e lamentando que uma família ainda não tivesse recebido
seu filho para sepultar no Brasil. Passado um período, eu recebi um telefonema de um pastor que se identificou e disse que muito burocrático e caro o processo de trazer o corpo do missionário. E para piorar, o missionário nos últimos meses estava em conversas conosco. E por isso ele, como pastor líder da denominação, estava sofrendo pressões institucionais para não assumir o encargo do translado do corpo do Aurélio. Então, se eu podia fazer a gentileza de tirar do site todas as trocas de e-mail do Aurélio conosco, porque do contrário ele não ia conseguir proceder o translado do corpo. E eu falei, pastor, eu não acredito que tenha alguma relação. Na verdade é um blefe, sabe, Felipe? Claro. Para que eu pudesse tirar do site aquilo que expunha a instituição. Uma instituição que negocia o corpo do seu missionário desse jeito não é uma instituição, é uma máfia. Sim, qualquer outra coisa. Qualquer coisa desse tipo. E eu disse para ele, como você sabe que no fundo quem ama o Aurélio sou eu, você sabe que eu vou tirar do site agora mesmo, se é isso que precisa para você trazer o corpo dele. Muito simples. Então, de nossa parte, pastor, você já conte com o fato de que já era. Apago tudo agora, nesse instante. E lhe agradeço se você trouxer o corpo do seu missionário, né, de volta ao Brasil. Aí eu fico muito grato que você tire tudo do site. Então, foi uma experiência que me lembrou muito quando Salomão tinha que decidir o que fazer com o neném que estava sendo pleiteado por duas mães. E quando ele disse, divide o neném no meio, dá um pedaço para uma e um pedaço para outra, uma das mães achou justo, concordou. A outra disse, não, dá para ela. E aí ele entregou para essa, que preferiu o neném vivo, porque o amava. Exato, do que com ela. Então, ele tinha uma questão institucional e política para lidar, que era a possível traição do jovem. A camisa que o jovem vestia, apesar de ser abusado por eles e não ganhar dinheiro algum, para sobreviver. E eu tinha só a questão de que eu queria muito que o corpo dele viesse para o Brasil e acabou. Então, imagina, para mim, tirar do site e esquecer desde 2006 até hoje, 2012, essa história, eu esqueci essa história, mas eu, na hora que escrevi o livro, pensei, eu vou homenagear então o Aurélio nesse livro. Apesar de não contar essa história, obviamente, porque o livro não tem esse objetivo. Mas a homenagem ao Aurélio é a homenagem que eu faço a todos os jovens idealistas que deixaram suas casas, o conforto de seus lares, o seu futuro, para se dedicar ao próximo com integridade de coração, com a alma mais devota e fazendo ao próximo como quem faz a Deus, fazendo a Deus, fazendo ao próximo. Então, o Aurélio é um símbolo. A dedicatória é a todo o pessoal que está solitário nos campos do Senhor pelo mundo. Essa é que é a verdade.